O Handball Magazine está de regresso e com ele traz a jornada 14 do Campeonato Placar Handball 1, também a ronda 13 do Campeonato Primeira Divisão Feminina e, claro, as competições europeias. Na rubrica Time Out conversamos com o bracarense Miguel Sarmento, vencedor da célebre Taça Challenge pelo ABC e que há 6 temporadas representa o Viking, da Noruega. Olá, eu sou o Miguel Sarmento e este é o primeiro Handball Magazine de 2023. Começamos pelo Campeonato Placar Handball 1 e pela ronda 14 que teve jogo grande no Dragão Arena. O Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Águas Santas Milanesa por 34-28 e vingou a derrota sofrida em casa dos Maiatos na jornada inaugural. Depois de uma primeira parte equilibrada e com algumas reviravoltas, o intervalo chegou com uma igualdade a 16 golos. O campeão nacional foi melhor na segunda metade e disparou na reta final para confirmar a invencibilidade no novo ano. Outro jogo emocionante decorreu na capital com o Belenenses a derrotar o Marítimo da Madeira por 26-25 e a ultrapassar os rivais na tabela. Ao intervalo era o emblema insular a comandar o marcador também pela margem mínima, ao 11-12. Com este triunfo, o Belenenses leva já 3 jogos consecutivos sem perder na prova e está à entrada do top 5. O Sporting continua líder após vencer o Vitória por 38-24. Também o Benfica foi até ao norte vencer o Adamaia por 23-37. O Académico de Viseu foi até Santo Tirso vencer o companheiro de subida, o Ginásio, por 18-22. O Póvoa derrotou a Artística de Avanca e o Futebol Clube de Gaia saiu de Braga com os 3 pontos ao derrotar o ABC o Minho. Este é o cenário atual, ao fim de 14 jornadas. Na perseguição ao líder Sporting estão Futebol Clube do Porto e Benfica, com os mesmos pontos, seguidos de Águas Santas Milanesa e ABC o Minho, a fechar o top 5. Marítimo e Póvoa partilham 27 pontos a meio da tabela e no fundo seguem Adamaia e Académico de Viseu bem próximos, à frente de Ginásio Clube de Santo Tirso, que tem apenas 14 pontos. No duelo mais esperado da ronda 13 do Campeonato Primeira Divisão Feminina, o Benfica foi até ao terreno da Academia São Pedro do Sul vencer por 33-36, reforçando assim a liderança e o registro 100% vitorioso. O jogo teve 2 partes distintas e a primeira metade foi dominada pela equipa da casa, que saiu para o intervalo com uma vantagem de 5 golos, com 17-12 no placar. A segunda metade trouxe um Benfica com novas ideias e mais determinado, o que fez com que a margem fosse sendo cada vez menor e uma reta final de jogo brilhante por parte do Benfica abriu portas para a festa encarnada. Depois de 8 derrotas consecutivas para o campeonato, o Gilianes voltou a sorrir na recepção ao Maia Stars, ao vencer por 24-23. A equipa maiata, atual última classificada, até recolheu aos balneários na frente por 12-13, mas os 3 pontos ficaram mesmo no Algarve. Nota ainda para o triunfo do Colégio de Gaia em Alpendurada e para o empate entre a Lavário Love Tiles e CIR 1º de Maio, a 28 golos. A ronda 13 ficará apenas completa no dia 1 de abril, para quando estão agendados os 2 duelos em falta. Na classificação, e apesar de haver ainda equipas com apenas 10 jogos realizados, o Benfica lidera, à frente do Madeira SAD, o Colégio de Gaia igualou a Academia São Pedro do Sul, agora com 28 pontos. O Lavário Love Tiles continua a subir e chegou ao 6º posto. E no fim da tabela e em zona delicada estão Gilianes, Clube de Handball de Lessa, CS Madeira e Maia Stars. Onze jornadas depois, o Futebol Clube do Porto conquistou a primeira vitória na Liga dos Campeões, na recepção aos romenos do Dinamo de Bucareste, de forma contundente. 32-23 foi o resultado de uma partida dominada na sua maioria pelos Dragões, que ao intervalo já venciam por 14-13. Foi já na reta final que o Futebol Clube do Porto descolou para uma vitória expressiva e o destaque maior recaiu no guarda-redes Nikola Mitrevski, que terminou o encontro com 12 defesas.
Depois de uma semana 100% vitoriosa para as equipas portuguesas na Europa, esta ronda 8 da European League foi diferente. O Sporting, já apurado para os oitavos de final, foi a única equipa a vencer na prova, na recepção aos espanhóis do Granollers, e subiu ao segundo lugar do Grupo C. Um jogo com muitos golos que ao intervalo ditava uma vantagem mínima para os Leões, ao 15-14, e que terminou em 38-31. Com destaque para as 14 decisivas defesas do guardião Lionel Maciel. Já o Águas Santas foi até à Macedónia do Norte tentar vingar a derrota na primeira volta contra o Pelister, e as duas equipas acabaram por empatar a 27 golos. Na sua maioria o jogo foi equilibrado, com os macedónios a segurar a vantagem durante mais tempo, mas no final cada equipa levou um ponto para casa. Já o Benfica adiou a festa da passagem aos oitavos de final ao sofrer uma derrota no terreno dos alemães do Göppingen por 31-29, mesmo depois de ter saído para o descanso a vencer por 15-18. Os encarnados e detentores do troféu seguem na quarta posição do Grupo A. O Madeira SAD fez a estreia inédita nos quartos de final da European Cup e perdeu em casa na primeira mão frente às espanholas do Atlético Guardés por 26-30, mas mantém vivo o sonho de chegar às meias. As internacionais portuguesas do emblema espanhol, Patrícia Lima, Sandra Santiago e Carolina Silva, foram a jogo e ajudaram o Atlético Guardés a sair para o intervalo com uma vantagem de 3 golos, mesmo depois de uma entrada fulgurante por parte do Madeira SAD, com um parcial de 7-1. Apesar da boa exibição da guarda-redes Isabel Góis, o emblema espanhol não deixou fugir a liderança na etapa complementar e garantiu 4 golos de vantagem para a segunda mão, que se joga a 19 de fevereiro em Espanha. No espaço para curiosidades sobre o handball, damos conta de uma notícia recente que não deixou os adeptos da modalidade indiferentes. Mikkel Hansen decidiu fazer uma pausa na carreira aos 35 anos por tempo indeterminado. A decisão do lateral esquerdo foi comunicada pelo seu clube, o Aalborg, e sustentada com base em sintomas de stress, depois de um ano difícil, marcado por lesões e problemas de saúde. Mikkel Hansen, recorde-se, sagrou-se tricampeão mundial pela Dinamarca no final do mês passado. Olá, eu sou o Miguel Sarmento e este é o primeiro Handball Magazine de 2023. Fiz a minha formação toda no ABC, sem sair para clube nenhum, e isso ajudou-me a interiorizar aquilo que é a ideia do clube. Eu na altura ia jogar, tinha um jogo de júniores, ia jogar fora e disseram: olha Miguel, tens de ficar porque vais jogar pelos séniores, que o gajo tem levou vermelho, vais ter que jogar pelos séniores. E joguei este meu primeiro jogo contra o Sporting, correu muito bem, marquei 6 golos e foi um dia muito, muito feliz. Essas primeiras épocas de sénior correram muito bem e garantiram-me até o prémio de jogador revelação da Liga Handball, que me deu alguma visibilidade. Assinei pelo Porto, estava muito confiante daquilo que era capaz de fazer e queria jogar, principalmente o Porto também ia jogar a Liga dos Campeões e eu tinha esse sonho de jogar a Liga dos Campeões. Fomos campeões, foi uma época excelente, mas mais que isso foi a minha estreia na Liga dos Campeões. O meu primeiro gol foi ao Kolding, da Dinamarca, contra um guarda-redes lendário, Kasper Witt. Eu não achei que tivesse sido um passo atrás, mas trabalhar com o Ricardo Costa ia ser um investimento em mim também. Foi uma época diferente. Eu vinha do Porto para lutar para ser campeão, não é? Para ganharmos todos os títulos, e fui para o Ismael. No último jogo que eu tive com o Ismael, jogámos contra o Santo Tirso para não descer. Chegou o contacto do ABC, do meu clube, e eu achei que era o momento ideal para voltar a casa. Tivemos logo a Supertaça em Castelo Branco, ganhámos contra o Porto. Isso também foi icónico. Não há nada que se possa dizer que tenha sido mau. Ganhámos tudo que havia para ganhar, menos a Taça de Portugal. E na Taça Challenge, a finalíssima contra o Benfica. Ganhámos inicialmente na Luz e depois perdemos em casa, mas por causa do gol Alvarado ganhámos a Taça Challenge.
E felizmente eu fui o melhor marcador dessa final, algo que me deixa com orgulho grande. Ter o meu nome na história, o nome do ABC de Braga, na história da cidade também é algo muito importante e notório para todos nós. Foi, sem dúvida, o título mais importante da minha carreira, o campeonato português. É um título muito, muito complicado de ganhar, e nós ganhamos com uma equipa muito jovem. Nós éramos ali um género de um grupo de valentes rapazes dispostos a lutar por tudo. Então surgiu esta possibilidade da Noruega, de um clube que me contactou, que me prometia poder exercer o meu trabalho à parte do handball, exercer o meu trabalho enquanto jogava handball. Quando eu vim para cá, notei claramente que a nível competitivo que tinha descido um degrau. Eu vim para a primeira divisão, mas aqui está escalonado como sendo primeira divisão e elite. Eu vim para uma primeira divisão. O handball tem vindo a ganhar agora uma maior força dentro do clube, muito pela época que estamos a fazer este ano. Nós este ano estamos em primeiro lugar com 17 jogos, 17 vitórias, num campeonato que é bastante difícil. E há a possibilidade muito grande de para o ano integrarmos a elite. Nos primeiros 5 anos que cá estive, correram-me sempre muito bem. Fui sempre melhor marcador da equipa, 2 vezes fui melhor marcador da competição e tive bastantes propostas para ir jogar para a elite. Mas é algo que nesta altura da minha vida que não faz sentido. Eu tenho aqui a minha namorada comigo, tenho uma filha e eu preciso de tempo para a minha família. Falar de representar a seleção é sempre um orgulho enorme. Eu integrei a seleção nacional desde muito cedo e segui esse grupo sempre até aos sub-21. Entre os sub-19 e os sub-20 eu tinha um grande problema, que era eu partilhava a minha posição de ponta com o Areia e com o Portela. É engraçado que há 2 anos atrás, quando foi o europeu aqui na Noruega, eu fui lá ver o jogo e até nos tiraram uma fotografia e de certa forma parecia que eu ainda jogava ali naquele grupo. Desde cedo que não tinha dúvidas que esta geração de 90, com a adição de outros jogadores, claro, que era uma geração que iria fazer sucesso. Eu neste momento encontro-me a trabalhar também com a Federação Norueguesa de Handball, na parte de detecção de talentos e dar treino. E é um campo que eu gosto cada vez mais. O campo de treinar o jogador, treinar as pessoas. É algo que eu quero para o meu futuro. Seguimos para o handball nas redes sociais e vamos até França, onde há cada vez mais portugueses. Alexandre Cavalcanti, Manuel Gaspar e Pedro Portela venceram o Chartres ao serviço do Nantes por 27-37. O guardião português foi o mais eficaz do encontro, com 7 defesas, traduzidas em 39% de eficácia. Diogo Oliveira já veste as cores do Dunkerque e foi um dos 3 melhores marcadores, com 8 golos, na derrota frente ao Paris Saint-Germain por 44-36. As portuguesas do AS Beckham, sem Joana Rezende, venceram o Aschenheim por 26-32. Cristiana Morgado apontou 5 golos, Beatriz Souza marcou 8 e Jéssica Ferreira foi a melhor em campo com 22 defesas. O Fénix Toulouse de Gonçalo Vieira perdeu na deslocação a Montpellier por 34-29. O central português terminou o encontro com 2 assistências. E ainda o Ponto Combo de Hugo Lima saiu derrotado por 29-31 frente ao Bordeaux e encontra-se agora na 4ª posição da tabela da 2ª divisão, com menos 1 ponto do que o terceiro. Despedimos-nos com algumas notas individuais de uma semana feliz para as equipas portuguesas na Europa. Nicolai Lasso e Daimaro Salina, do Futebol Clube do Porto, e ainda o português Luís Frade, do Barcelona, foram escolhidos para integrar o 7 ideal da Ronda 11 da Liga dos Campeões. E entre os 5 melhores golos da jornada 7 da European League, há 2 que merecem especial destaque. Esta rosca de Afonso Lima, do Águas Santas, e esta jogada aérea finalizada por Nathan Soares, do Sporting. É tudo, obrigado pela preferência, tenha uma boa semana.